rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu comigo faz um tempo já, sabe? Tem muito tempo não, mas tem um tempinho já. Foi o que, né? Você me pergunta. Foi o dia em que brotou 3 Blaze no rockzinho, já. Nossa, esse dia, viado. Caralho, esse dia, viado. Porra, esse dia eles embaçaram. Esse dia não, essa noite, né? Eles embaçaram, viado. Mas antes de eu começar a contar como aconteceu, né? Gostaria de pedir pra você que não é inscrito, dar essa moral aí pra nós. Se inscreve no canal, que é de graça, mano. Você não paga nada, demorou? E deixa o like também, cara, também é de graça, demorou? Isso ajuda bastante pra mim saber se vocês estão gostando do vídeo, se vocês não estão, entendeu? E uma outra coisinha rapidinho antes de começar, gostaria de agradecer a todos os novos inscritos, né, que estão dando essa moral aí pra nós, a gente conseguiu bater os 50 inscritos aí já, né? Pô, pra algumas pessoas pode parecer pouco, né, mas pra mim já significa muita coisa já, mano. Visão, você não sabe quanto você ajuda, velho, nessa moral aí. E é isso então, né? Chega de enrolação e vamos pro vídeo. Tipo como, ó. É a clássica história, né? Eu e um amigo meu, né? Ele tava aqui de boa, pá, na favela, sem fazer nada. Isso era uma sexta-noite, sabe, assim? Aí a gente tava sem fazer nada, pá. Falou, porra, velho, podia arrumar uma coisa pra fazer, não tem nada pra fazer, então você tá aqui fazendo nada, tá todo mundo sem dinheiro. Pá, falei, nossa, o que nós vamos arrumar pra dar o gasto, né? Aí ele falou, mano, faço a menor ideia. Eu falei, vamos fazer o quê? E tá. Aí, dá mais um pouco, pá. Ele falou, vai acreditar, velho. Mandaram mensagem aqui, tal. Falei que amanhã vai ter um rockzinho. Isso é na sexta, né? Aí o rockzinho sendo sábado. Eu falei, pô, falaram que amanhã vai ter um rockzinho, pá. Lá embaixo, pá, não sei o que, bora. Eu falei, bora, mano. Não vou fazer nada. Aí falei, pô, mas é de graça não, né, viado? Aí falou, não, 10 real, velho. Falei, 10 real eu arrumo, 10 real eu faço. Acho que eu tinha uma micha já, ó, já tinha uns 5 reais que eu já tinha, se eu não me engano, né? Falei, acho que uma micha eu arrumo, porque nessa época eu não tava trampando. Aí, tipo, eu não tinha dinheiro, né, pra ir nas paradas, porque eu não trampava, né? Aí, tipo, que nem se eu precisasse de 10 reais pra ir no rock, por exemplo, né? Sei lá, eu não ia ter, eu tenho que fazer um corre, alguma coisa, pedir alguém, entendeu? Uma coisa assim, isso é chato, velho, sei lá. Mas enfim, voltando, né? Aí eu falei, mano, isso aí eu arrumo, né? Acho que 10 real eu arrumo. Aí, falei, beleza, né? Aí foi, pá, deu sábado, demorou. Aí deu hora do rock, que era hora de noite assim, né? Lá pra umas. Geralmente estava umas 7 por aí, né? Ficava até de madrugada. Aí demorou, né? Nós fomos. Aí eu falei, porra, viado, não consegui arrumar mais 5 reais, tô só com 5 reais, o que eu vou arrumar? Aí eu falei assim, mano, quer saber? Vou pagar de doido mesmo, viado. Eu fui na tora na vizinha. Ei, mano, tem como você me arrumar, você me emprestar? Eu fui emprestar, tem como você me emprestar 2 passagens não? Porque, pô, tô precisando ir lá na rua resolver um negócio. Aí, não tem como sem ser hoje. Eu só vou ter dinheiro tal dia, então calma. Não, pera aí que eu vou pegar pra você. Aí foi, me deu. Foi, me deu inteiro. O quê? Nossa, salvou. Aí já fomos, já fui, mano, arrumei, bora. Já me arrumei pra todo pimpozão, pá. Aquele na época, fui, bora. Aí partimos, pá, descemos. Eu chegando lá, o que a gente tava começando, tava rolando. Aí a gente falou, vou marcar mais um pouco, né? Porque, pô, acabou de começar, né? Pá, não tem ninguém ainda. Aí demorou, eu falei, vamos queimar um, né? Enquanto nós marca, né? Isso aí nós sempre tem. Isso não importa. Você pode não ter dinheiro nem pra comer, mas pode ter certeza que o cara vai ter um chá. Pode ter certeza. Aí, mano, ele falou assim, mano, eu tenho aqui um pedaço que eu comprei e tal, que ainda tá na metade ainda. Vamos queimar ali. Eu falei, isso mesmo. Aí nós já todo mundo desceu lá no. Que o Rock era numa rua, numa ruazinha sem saída assim, né, pá. Nós já desceu lá da rua, pá. Vamos queimar. Aí, pô, queimamos um baseado lá, ficar de boa, pá. Aí demorou, eu falei, ainda tá chegando mais gente lá, né? Bora entrar. Aí a gente foi, pá, comprou a pulseirinha, né, pra entrar, pá, aí entramos. Bom, mas já começamos a torrar já. Tornando bebida sem parar, pá, demorou. Nossa, eu tava ficando chapado já. Pô, porque nessa época, eu vou falar a verdade pra vocês, eu não saía muito, sabe, assim, tipo de
igual hoje em dia, eu saio ainda mais, né? Mas tem hoje em dia, tipo, se eu, quando eu tô trampando é certo. Certo que todo sábado tem uma resenha, velho. Ou é uma cervejinha pra nós tomar, ou é uma parada, a gente sempre arruma, velho. Sempre arruma uma parada pra fazer. Agora, tipo, antes eu era mais caseiro, tá ligado? Não gostava muito de sair, né? Nem nada pá. Aí, mano, quando eu saí, tipo assim, era até novidade pra mim, tá ligado? Aí eu já, bum, ficava chapado rapidão. Aí, bum, já, bum, tava tornando, tornando bebida. Aí demorou, já, tava chapado, já. Olhando assim do lado, novinha sarrando lá. Já usando sarrando na novinha, eu falei, caralho. Eu nem tinha coragem de chegar, né, viado? Porra, acho que. Acho que inclusive esse rock ainda acho que era um dos primeiros que eu fui, mano. Aí, pá, viado. Nós tava falando um rock, pá. Aí lá chegou o menor, pô. E, mano, tava lá aqui, ó, não sei o que pra vender. Falei, pô, viado, sem grana e tal, tal. E os colegas falaram, pô, mas sem grana, pá. Ah, mas não, deixa eu dar uma baforada, mano. Aí eu falei, beijo, qual é? Menino, aquele menino botou a boca assim pra baforar, o menino só apertou. Ele só fez assim, ó. Começou a tossir, 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 ficou tossindo, 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 verdade doida. Quase tucando, de tanto tossir. Tossir, tossir. Nossa senhora, sinistro. Aí, aí eu falei, pô, não, mas eu vi, nossa, tá sem grana, né? Aí, tipo, eu nem tinha bafurado, não, porque nessa época eu nem curtia, não. Morou, né? Tava tudo indo bem, pá. Aí isso já era quase umas 10 horas já, né, mais ou menos. Aí, nossa, eu já tava tri louco já, velho. Tava chapado de maconha, de bebida, de tudo, velho. Nossa, tava feio, velho, demais. Aí, nisso assim, eu tô lá, vou pegar uns copinhos de bebida, né, pra não ficar parado. Aí fui lá pegar, pá. Aí escutei os menores falando assim, uns negocinhos, mano, parece que falaram aí que tem 3 bois, mano. Para que viram passando na direção do nosso morro aqui, mano. Aí já falei, porra, viado. Já pensei, né? Caralho, viado, será que é verdade mesmo? Falei, pô, vou avisar os moleques, né? Falei, vou deixar os moleques desavisados. Aí já chegaram os moleques, falei, mano, ó, os menores tá comentando aí que chegou ali no grupo deles ali que tem 3 bois vindo, viado, pá, que vai vir aqui. Não sei o que. Aí os menores já aí, mano, será que é verdade isso mesmo? Falei, pô, viado, eu não sei se é verdade, mas eu não vou, entendeu? Eu não vou abusar da sorte, né, viado? Não vou abusar da fé. Aí, viado, aí os menores gritam, mas mesmo assim, né? Vamos continuar aqui, né? Já pagou, né? Vamos ficar atividade, só não tô com nada mesmo, não tá com droga, não tô com nada, entendeu? Mas eu tô aqui curtindo mesmo, velho. Aí eu falei, pô, é isso então, né? Demorou, demorou. Aí, viado, nós já continuou embrasando, passo aqui. Aí eu tava grilado já. Aí eu tava só analisando assim, falei, pô, esses brotar, vou ver um lugar pra me dar fuga aqui. Eu tava pensando, qual vai ser minha rota de fuga? Eu tava olhando assim, aí vi uma janelinha, falei, pô, a janelinha dá pra pular, hein? Eu fiquei maldando já. Aí, mano, deu umas meia hora depois, mais ou menos. Bum, brotaram. Pum, encostou 3 bois assim, na frente assim, ó, bum, bum, do bar que tava no rock. Já, bum, abrindo o portão lá fora assim. Vai, todo mundo pra fora, todo mundo pra fora, vai. E aí, velho, o foda é que, tipo, o mandado, né, desse rockzinho, não era nem questão de droga nada, é porque tinha uns caras que tava armado, tá ligado? Aí, tipo, se tiver armado, eles pesa demais, tá fudido, menino, se tiver armado e eles brotar. Então, tipo, isso que era foda, não é nem drogas para sinal, porque isso aí, viado, dá nada, passa batido. Mas, porra, o bagulho é peça mandada. Aí, mano, ela saiu, já saí embolado no meio da multidão. Falei, vai que um desses policiais me conhece, eu não sei, né? Não, já grilladão nessa época, viado. Nessa época ninguém sabia que eu fumava nem nada. Aí eu falei, porra, não vou usar sorte não, filho. Já saí embolado no meio assim, bum. Acho que é só do lado de fora. A gente tava chapada assim, encostada no mundo, começou a trocar ideia comigo assim. Aí tava eu, acho que era o namorado dela, acho. Eles estavam dois chapados assim pra trocar ideia. Falei, caralho, velho, bagulho doido, né? Acho que alguém denunciou, não sei o que, velho. Porque, pô, o som nem tava tão alto, velho. Visão, o som nem tava tão alto. Tava padrão, velho. Tava padrão, tá ligado? Tipo, não tava baixo, mas também não tava tão alto, tá ligado? Aí, viado, já ficou lá de fora fitando assim. Falei, caralho, mano, os caras embaçaram. Aí deu um B.O. desgramado, viado. Quase que o dono do barraco foi preso. Que ele era de maior, né? Nessa época eu não era de maior, então não ia dar nada. Eu já era de maior, né, viado? Então, dava merda pra ele, tá ligado? E se fosse dar, ia dar, inclusive, pra ele mesmo, né? Não tinha quem dar merda. O barraco era dele, né? Ele que tava fazendo rock. Aí tal, deu isso, pá, deu uma
Ficaram um tempo aí pra meter o pé. Fiquei só palmeando, né? Falei, pô, vai correr que volta. Eu vou continuar, né? Já paguei. Aí foi, fechou o portão e falou, pô, rapaziada, embaçou, não sei o que, quase deu merda pra mim, falou, mas pá, vai ter que continuar com o rock não, velho. Mas o menor, é isso mesmo, você vai ganhar. Aí, viado, o menor tava comigo já. Ah, não, viado, não vou meter o pé não, eu paguei 10 real, fiquei até nem 11 horas direito, fiquei, não, quero meu dinheiro de volta. Aí já foi lá no portão já, ficou balangando lá. Ih, mano, mano. Não, mano, devolve meu dinheiro então, mano. Pô, ainda pra mim ficar chapado, mano. Tô falando, ainda pra mim ficar chapado. O bagulho acabou rapidão, mano. Ah, não, mano, quero meus 10 reais de volta, mano. Não. Devolve, mano, na moral. Aí ficou enchendo o saco do cara. Não, pô, tem como não, pô, tem como não. Já pagou, pô. A cara ficou enchendo o saco. Nossa, ah, toma essa porra aqui. Falei, vai, mete o pé. Ah, mano, meteu o pé. Aí nós vai meter o pé, mano. Aí, ficou querendo gastar nós, né? Ó, como que o karma funciona. Ó, aprende isso aqui. Nunca abuse dos outros, né? Ó, como que o karma funciona. Nós estava indo embora, né, pá? Aí já. Ah, não sei o que, pelo menos eu peguei meus reais de volta. Aí falei, desgramado, tá jogando na cara, né? Aí na hora que nós tava voltando assim, aí tinha um menor, né, que conhece nós assim, tava indo na pracinha do morro ali. Aí falou assim, mano, faz o corre lá do óleo pra mim de 5, mano, tá ligado? Aí falou assim, não, é esse mesmo, me dá aí. Aí pegou 5 reais. Aí foi caçar. Aí achou. Aí voltou, né? Quando ele chegou no moleque, velho, que ele chegou com um trenzinho, viado, acho que era desse tamanhozinho aqui assim, viado, ó, nem só pra ver, ó. Desse tamanhozinho aqui assim, mais ou menos. Viado, dessa finurinha assim, ó, esticadinho. Viado, você que era muito miada mesmo. O menor já olhou assim, ele olhou pra cara dele e falou, pô, você tá me tirando, né, viado? Tá doido, se eu pedi fazer o corre pra nós fumar, você pegou esse aqui, nem pá, vou pegar esse aqui não. O menor já falou, vai pegar o dinheiro de volta. Pô, o menor vai devolver não. Aí ele falou, cara, quer saber não, então me dá 5 reais então. Aí o menor, porra, tava com 10 reais, foi Deus ter que dar 5, ele ficou com 5. Ó, como que o carro funciona, ó. Foi ficar abusando, se fudeu. Aí ficou só com 5, aí, porra, com 5 reais só. É, vai ser otário, vai ficar abusando, vai, seu otário. Aí nós subiu de volta pra barraca. Aí isso era umas. Já era quase umas meia-noite já. Não, meia-noite não. É, quase umas meia-noite já. Nós ficou enrolando pra caralho, veio. Aí subia com aquela dobra miada da porra, né? Subiu. Aí, viado, chegou aqui. Vamos bolar aquela nova, deu um fineco esticado pra 4 cocos fumar. Eu falei, porra, nem bateu. Mas, tipo, como, pô? Foi isso, né? Esse foi o vídeo, né? Igual eu falei. Graças a Deus não deu mais merda, né? Tipo, ninguém foi preso nem nada, né? Só embaçaram o rock só, né? Mas, tipo, é isso então, né? Esse foi o vídeo, né? Espero que tenham gostado. Como eu falei no começo do vídeo, inscreve no canal pra dar aquela moral, cara. Quem sabe a gente consegue bater os 1000 inscritos até o final do ano? Quem sabe? Então, deixa o like também pra ajudar, entendeu? Dá essa moral de inscrever pra nós. E, como eu disse também, bem-vindo aos novos inscritos aí. Valeu pela moral que vocês estão dando naquele vídeo lá, mano. Já tá com quase 3.000 visualizações, mano, aquele vídeo. Visão, aquele vídeo tá pouca. Mas é isso, então. Então, até o próximo vídeo. Falou!